Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos aqui para a nossa aula número 5 sobre osteologia do esqueleto apendicular, membros inferiores. Então, vamos dar sequência, lembrando que a aula anterior foi relativa aos membros superiores, né? E para isso eu proponho aquela nossa tradicional revisão, tá bem? Revisando, sempre vou colocar para vocês que o estudo da anatomia é feito na posição anatômica, ou seja, em pé, olhos na linha do horizonte, membros superiores ao lado do corpo, palmas das mãos voltadas para frente e pés paralelos, ok? E daí a gente faz uma revisão aí da osteologia de crânio e face, né? De cabeça, em que a gente se lembra dos ossos, que nós temos 4 ossos ímpares, né? Frontal, occipital, esfenoide e etimoide, e 2 ossos pares, parietal e temporal, ou seja, frontal, occipital, né? Parietais, 2 temporais. Aí nós vamos ter a asa maior do esfenoide que a gente sente aqui, quando faz a oclusão, e a asa menor que a gente sente aqui numa bolinha que a gente tem lá em cima do olho, que é doloidinha, né? E o etimoide que a gente não consegue fazer a palpação. Então vejamos lá. Vista lateral, né? Se eu fizer um corte no crânio, um corte no sentido anteroposterior, eu tenho ali esfenoide, ele tem o formato de borboleta, e ali, por trás do osso nasal, fazendo uma parte também da cavidade orbitária ali dos olhos, nós temos o etimoide. Daí nós vamos para a face. Na face nós temos o osso nasal, né? Logo abaixo dele a concha nasal inferior. Abaixo dessa a gente segue para a maxila. Ao lado da maxila temos o zigomático, que é o osso da maçã do rosto. Lá no cantinho dos olhos nós temos os ossos lacrimais, né? O vômer é quem forma o assoalho do nariz. E aqui a nossa mandíbula, certo? Coluna vertebral. Então, lembrando que nós temos ali 5 regiões, né? Coluna cervical com 7 vértebras, que vão de C1 a C7, né? Coluna torácica com 12 vértebras, que vão de T1 a T12. Coluna lombar com 5 vértebras, que vão de L1 a L5. A região do osso sacro é formada por 5 vértebras fundidas e o cóccix é a fusão de 3 a 5 vértebras rudimentares, variando de pessoa para pessoa. E os principais acidentes ósseos das vértebras em geral são o processo espinhoso. O processo espinhoso, lembro vocês que é aquele ossinho que quem é mais magrinho consegue palpar aqui atrás, né? Temos ao lado de cada processo espinhoso um processo transverso. Ali um forame, que é um termo técnico para buraco, né, gente? O forame vertebral, por onde passa a medula. E o corpo da vértebra, onde repousa o disco. E daí a caixa torácica. Temos o osso externo, né? Com a fúrcula, o manúbrio, o corpo e o processo xifoide lá embaixo, que eu sempre explico para vocês que é a gente palpando as nossas últimas costelas, a gente chega no processo xifoide. E as costelas, que são 7 verdadeiras, ou seja, 7 que se articulam com o osso externo, 3 falsas, porque se articulam com a 7ª costela, e 2 flutuantes, porque não se articulam nem com o externo, nem com as outras 2 costelas. Daí passamos para o conteúdo da nossa aula anterior. Lembram que foi membros superiores. Que ossos fazem parte dos membros superiores, né? Clavícula, escápula, húmero, né? Rádio, ulna, ossos do carpo, né? Os metacarpos e as falanges. Vejamos cada um deles. A clavícula, eu pedi para que vocês guardassem que ela possui uma extremidade acromial, que vai se articular lá com a escápula, e uma extremidade external, que vai se articular com o osso externo.
A escápula, a gente tem os ângulos, né? Um ângulo superior, um lateral e um inferior, e as bordas, que são medial e lateral. Então, vamos chamar aqui o nosso amigo que está sentadinho aqui do lado ansioso para participar da aula novamente, né? Então, o que que a gente tem? Uma borda medial. Duro da câmera é que é tudo invertido, gente, então é super fácil de se perder. Uma borda medial, uma borda lateral, né? E o que mais que nós tínhamos lá para ver? Assim, os ângulos. O ângulo superior, né? O ângulo lateral e o ângulo inferior, ok? Daí nos nossos slides a gente ainda tem alguns acidentes ósseos que são super importantes para o estudo da escápula, que são a espinha da escápula, processo coracoide, cavidade glenoide e acrômio, tá? Então a gente tem aqui a espinha da escápula, ela termina no acrômio. Daí virando o amiguinho de frente, né? Na região aqui acabou o acrômio, a gente anteriormente tem o processo coracoide, né? E onde o húmero está se articulando aqui com a escápula, nós temos a cavidade glenoide. Daí nós temos ali o nosso osso húmero, que ele tem uma parte proximal, ou seja, mais superior, que é a mais próxima da raiz de implantação do membro, que tem os acidentes principais ali. E, gente, deixando bem claro, quando vocês pegarem o Atlas de Anatomia, eu até trouxe nessa aula mais adiante uma ilustração do pé. Cada ranhura do osso, cada mini pedacinho, cada detalhe é um acidente ósseo. A gente se atém aqui, como é o primeiro contato da maioria de vocês com a anatomia, somente aos principais, para que vocês consigam de fato aprendê-los. Não adianta aqui colocar uma enxurrada de conteúdo e vocês não aproveitarem nada. Então, para aqueles também que pensam, nossa, é muita coisa ainda perto do que existe em termos de terminologia técnica da anatomia, a gente estuda assim uma fatiazinha. Então, lá na parte proximal do húmero, nós temos o tubérculo maior, tubérculo menor e a cabeça do húmero, né? Daí, na diáfise do húmero, no corpo dele, nós temos a tuberosidade deltoideia, que é onde o músculo deltoide se insere, que é a região onde a gente tem aquela marquinha de vacina, que tomamos a vacina BCG. Com o crescimento, às vezes ela fica um pouco abaixo. Daí nós temos o epicôndilo lateral, que é mais lateral em relação ao eixo sagital mediano, né? E o epicôndilo medial, que é mais medial ou mais próximo do corpo. Daí o osso rádio, né? Eu separei 3 acidentes ósseos, né? Então, na parte mais proximal, mais superior do corpo, nós temos a cabeça do rádio. Daí nós temos um acidente ali que é a inserção do músculo bíceps, que é a tuberosidade do rádio. E lá na região do punho, a gente tem a tuberosidade do rádio, né? O processo estiloide do rádio e o processo estiloide da ulna, que é esse bem salientão. Ali nós temos a ulna, que eu deixei marcado para nós processo estiloide e olecrano. Então, ou seja, o olecrano está aqui, né? E o processo estiloide está aqui. Como que eu sei, Luciana, que lado do antebraço está o húmero, que lado está a ulna, né? Que lado está o rádio, que lado está a ulna? O lado do rádio é o lado que está ligado ao nosso polegar, que o pessoal diz que é a anteninha do rádio. O outro lado é o lado da ulna. Feito. E agora vamos para aquilo que vocês geralmente gostam muito, que tem muitos nomes, que é a mão. Lembro que ela é estudada no sentido do polegar por mínimo, né? Então, a gente tem primeiro dedo, né? Segundo, terceiro, quarto e quinto. Dedo ou dígito ou artelho, é a mesma coisa. E a gente tem a divisão da mão em 3 segmentos, né? Carpo, metacarpo e falange. Então, a gente vê lá em cima os ossos do carpo agrupadinhos, né? Em escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, a primeira fileira. Logo abaixo, trapézio, trapezoide, captato e amato. Abaixo deles, os metacarpos, de 1 a 5, né? E abaixo desses, as falanges, né?
E o que a gente conversou na aula passada, que as falanges, a gente vai ter falange proximal, intermédia e distal, né? Do segundo ao quinto dedo, no primeiro artelho, a gente só tem proximal e distal, né? Quando a gente flexiona aqui, a gente vê que a gente só tem uma articulação interfalangeana. Daí nós temos ali, então, ilustrado, né, os ossos do carpo, os metacarpos, as falanges proximais em verde, falange média em azul e distal em um rosinha. E daí o nosso conteúdo de hoje, né? Hoje vamos falar sobre membros inferiores para terminar o nosso apanhado geral sobre a osteologia do corpo humano, a introdução à osteologia do corpo humano. Então, membros inferiores. O que faz parte dos membros inferiores, né? Como que se divide o esqueleto humano? Olhem lá o que está grifado lá embaixo. MI, abreviatura de membro inferior. Quadril, coxa, perna e pé, né? Ou seja, o que vocês achavam que perna, né? Anteriormente, muitos de vocês denominariam que perna seria tanto o fêmur quanto a tíbia e a fíbula. Não, perna só do joelho para baixo, tá? Então, a gente tem aqui, hoje vamos estudar quadril, coxas, pernas e pés, ok? Sentar o moço aqui ao lado. Fez até pose. Quadril, minha gente, tá? O quadril, aqui a gente vai ter uma questão. Deixa eu voltar aqui a câmera para vocês voltar ao moço, tá? O quadril é um lado só. Então, eu tenho quadril direito e quadril esquerdo. A pelve é todo o conjunto dos dois quadris, tá? Mais aqui a parte distal da coluna, ok? Então, a pelve seria tudo isso aqui. Então, ali em pelve, né, conjunto de dois quadris, a parte superior do osso do quadril, ou osso ilíaco, né? Osso do quadril e ilíaco é sinônimo. Eles são formados por três ossos: o osso íleo, o osso isquio e o osso pubis. Então, se a gente for pensar, né, pessoal, que a pelve é formada por dois quadris e cada quadril tem três ossos, então a gente pode dizer que a pelve é formada por 6 ossos. E vocês podem achar na literatura também alguém colocando aí sacro e cóccix no meio da pelve, tá? Mas é importante a gente entender aonde está tudo isso e o nome que tudo isso tem, né? Então, aqui a gente tem sacro, cóccix, que vocês já conhecem, e da aula de hoje o quadril, né? Aqui o quadril esquerdo, aqui o quadril direito, nesse quadril esquerdo pintado em vermelho o osso ilho, o osso pubis em laranja, em amarelo o osso isquio. E daí, pessoal, aqui a gente vem para a nossa velha história que precisamos conhecer alguns acidentes ósseos. Se pegarmos lá no livro, serão muitos mais, então a gente separa os principais, tá? Então vejamos, acompanhem comigo ali a parte em amarelo, que é o osso ilíaco, tá? A gente tem 4 espinhas nesse osso, que se chamam espinhas ilíacas, porque são do osso ilíaco. E daí o nome delas é fácil de guardar, então não precisa decorar, o que importa é entender. Nós temos 4 espinhas ilíacas, 2 são para frente no nosso corpo e 2 para trás. Então, 2 são anteriores e 2 são posteriores. Então, eu tenho espinhas ilíacas anteriores e espinhas ilíacas posteriores. A anterior
se são duas, uma está mais para cima e outra está mais para baixo. Então, eu vou ter a espinha ilíaca da frente que está mais acima, que é a espinha ilíaca antero-superior, e a espinha ilíaca da frente que está abaixo da outra, espinha ilíaca antero-inferior. Da mesma forma, eu vou ter espinha ilíaca póstero-superior e espinha ilíaca póstero-inferior. Vamos dar uma olhada aqui no rapaz, quem são elas? Colocá-lo de joelho aqui, né? Então, a gente tem espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior, tá, gente? E daí a gente tem um acidente ósseo, que é a crista ilíaca, que ela vai ligar a espinha anterior à posterior, tá? Daí aqui, fique com o braço quieto, menino. A gente vai ter a espinha ilíaca póstero superior e espinha ilíaca póstero inferior. Então, vejam, né? Nós temos, revisando, espinha ilíaca antero superior, espinha ilíaca antero inferior. Daí, ligando, eu tenho a crista ilíaca, espinha ilíaca póstero superior e póstero inferior. Se olharmos em nós, pessoal, funciona assim, tá? A gente pega aqui na cintura, quem é mais magrelo ou acha alguém magrelo na sua casa, posicionou a mão na cintura, desceu, você cai nas cristas ilíacas, tá? Andou um pouco para frente, a espinha ilíaca antero-inferior é aquilo que quem é muito magro chega na pia para lavar louça, bate e dói. A mais inferior, ela já fica na nossa região de virilha, tá? Posteriormente, não é tão simples assim a palpação, mas eu quero que vocês tentem memorizar. Deixa eu ver se o microfone está ok. Então, no osso ilíaco é isso, espinhas são 4, 2 anteriores, 2 posteriores, se dividem em superior e inferior. Ligando as espinhas, nós temos a crista ilíaca, não marquei ali para não confundi-los, mas ficou bem visível ali no nosso esqueleto. E daí, essa parte que eu digo que parece uma orelha do elefante, ali entre as espinhas no osso grandão, é a asa do ilíaco, tá? Ele diz ali superfície glútea, porque apoia os músculos glúteos. Daí, pessoal, a gente vai ter em azul, acompanhe ali a espinha isquiática, tá? Se a gente traçar no nosso glúteo, no bumbum, um X, no centro desse X é a espinha isquiática, um lugar que se a gente fizer uma compressão com o dedão dói pra caramba, tá? Porque ali está passando o nosso nervo ciático, que na maioria das pessoas é doloroso. Daí nós temos a tuberosidade isquiática. Pois bem, a maioria de nós, quando senta, né? Senta assim, quase deitado na cadeira. Quando a gente senta retinho, arruma a postura, a gente está sentando em cima de 2 ossinhos, né? Que são as tuberosidades isquiáticas. Então, na fisioterapia, a gente costuma dizer sente sobre os isquios, não sente sobre o sacro, né? Sente com boa postura. Então, do osso isquio, em azul, a gente tem esses 2 acidentes que eu quero que vocês guardem: espinha isquiática e tuberosidade isquiática. Daí do osso ali em rosa avermelhado, que é a pubis ou o pubis, nós temos um acidente que eu peço para vocês guardarem, que é o tubérculo púbico, né? Ou seja, o tubérculo púbico, né? Fica aqui na junção entre os 2 pubis, né? Essa junção se chama sínfise púbica. E essa aqui que a gente tem é ruim de apontar ele na câmera, gente. Aqui que a gente tem a dilatação para a passagem do bebê no momento do parto. Então, vejam, voltando lá, quadril, né? 2 quadris formam a pelve. Cada quadril é formado por 3 ossos, ilíaco, isquio e pubis.
O osso ilíaco é formado por 4 espinhas, né? 2 são anteriores, uma superior e outra inferior, e 2 são posteriores também, uma superior e outra inferior. Entre as espinhas ilíacas superiores, a gente tem a crista ilíaca, né? E toda aquela superfície óssea entre as 4 espinhas se chama asa do ilíaco. Daí nós temos em azul o osso isquio, em que a gente tem a espinha isquiática, que é mais ou menos o centro do nosso glúteo, e a tuberosidade isquiática, que é sobre onde nós sentamos. No nosso púbis, a gente tem o tubérculo púbico, né, que está ali na proximidade da sínfise púbica, que é a articulação que nós temos ali entre os dois ossos, tá? Daí nós temos, pessoal, 2 acidentes ósseos que são comuns aos 3 ossos, ou seja, esses acidentes ósseos são formados um pouquinho por cada um dos ossos do quadril, né? O primeiro é o acetábulo. Quem é o acetábulo? O acetábulo é esta cavidade óssea aqui, ó. Ela está, vamos tirar a mão do rapaz. Aqui, onde vocês veem este espaço, aonde a cabeça do fêmur, que é aqui, se articula com a pelve, tá? Aqui se chama articulação coxofemoral, né? Quem coloca a prótese de quadril muitas vezes é aí. Quem tem artrose de quadril também é aí. É uma articulação super importante para a gente. E nós temos outro acidente ósseo formado, daí não pelos 3 ossos, mas por 2 deles ali bem nitidamente, o forame obturado. O forame obturado é por onde passam vasos, né, veias, artérias e nervos, tá, ligando ali tronco e membros inferiores. Feito isto, meu povo, vamos para o fêmur, tá? O fêmur é o osso mais longo do corpo humano. Como todo osso longo, notem ali, ele tem um corpo, uma diáfise. Húmero também tem corpo, tem diáfise. Tíbia também vai ter corpo, ou seja, diáfise, tá? No fêmur, eu quero que vocês vejam que a gente tem uma cabeça, que como eu mostrei para vocês anteriormente, é onde a gente tem a articulação, né? Aqui está minha dificuldade com a câmera invertida. A articulação aqui da cabeça com o acetábulo, tá? Lembra que a gente tinha lá do húmero com a escápula, né? E vejam, ela é uma articulação que permite todos os movimentos, adução, abdução, flexão, extensão e rotações, tá bem? Vou parafusar aqui que está soltando o meu fêmur, por isso que ele abriu tanto. E daí nós vamos ter acidentes ósseos importantes, porque são início e fim, origem e inserção muscular. Trocânter maior do fêmur e trocânter menor do fêmur, tá? E na parte distal do fêmur teremos o côndilo lateral, o côndilo medial e a face patelar, que é a face articular para a patela. Então vejam, né? Nós temos o côndilo medial, que é mais medial em relação à linha sagital mediana, o côndilo lateral, e daí aqui nós temos a patela, que é o ossinho do joelho, e embaixo dela, aqui por trás, a gente tem a face articular da patela. Tá bem? Então, ali aparece a patela, né? Não precisa se preocupar com acidentes ósseos relativos à patela, somente o nome dela. E daí nós chegamos na perna. Então, já vimos quadril, já vimos coxa, agora a perna. A perna é formada por 2 ossos, a tíbia, que é o osso mais medial, e a fíbula, que é o osso mais lateral,
né? Não confundam, né? Já tive estudante que colocou em aula fíbula e tíbula, né? Enfim, é tíbia e fíbula. Daí nós vamos ter na tíbia um côndilo lateral, um côndilo medial e a tuberosidade da tíbia, tá? A tuberosidade da tíbia também é um acidente importante, que tem importantes inserções musculares. Nós temos a diáfise, que é o corpo da tíbia, porque ela é um osso longo, e vamos ter o maléolo medial, né? Então, quando pegamos aqui, né, o pé, a gente vê o maléolo medial é a extremidade lá distal da tíbia, ou seja, vamos ver se eu consigo lhes mostrar o meu. Ó, este ossinho aqui se chama maléolo medial, é formado pela tíbia, tá? E o maléolo lateral, né, é formado pela fíbula, tá? Então, a fíbula, a gente tem a cabeça na região mais proximal, o corpo da fíbula e o maléolo lateral. E aqui uma imagem das duas se articulando, tá? Tíbia e fíbula. E elas vão se articular com o pé. O pé, da mesma forma que a mão, ele é dividido em 3 regiões, tá? Tarso, então o que na mão era carpo, no pé é tarso. Metatarso, que na mão era um metacarpus, também vai do 1 ao 5º, o estudo é do dedão para o dedinho, só que agora a gente tem termos técnicos. Atenção! Temos o dedão se chama hálux. Daí nós temos o segundo artelho do pé, terceiro artelho do pé, quarto artelho do pé e quinto artelho do pé ou dedo mínimo, tá? Então, do primeiro ao quinto metatarso. E as falanges, né, que são proximais, médias e distais. Lembrando que o hálux, que o dedão, só tem falange proximal e distal. Por mais incrível que pareça, mesmo num bebê, que é um ser mínimo, a gente vai ter lá no dedinho do pé falange distal, média e proximal. São 3 falanges. Então, vejamos, né? Então, o pé é formado por tarso, metatarso e falange. Vamos olhar de baixo para cima esse slide. Falanges são 14 ossos, proximais, médias e distais, né? 5 vezes 3 são 15, mais o hálux não tem 3, tem 2, então menos 1, 14 ossos. Metatarsos são 5 ossos, no sentido do hálux para o dedo mínimo. Então, vejamos, né? Aqui. Vou tentar mostrar para vocês na câmera. Aqui nós temos o primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto metatarso, quinto metatarso, tá? Falange proximal do primeiro dígito, do segundo dígito, do terceiro dígito, do quarto dígito e do quinto dígito. Falange intermédia do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto dígito. Intermédia do primeiro não, polegar, o hálux não tem. Então, falange intermédia do segundo dígito, do terceiro dígito, do quarto dígito e do quinto dígito. E falange distal do hálux, do segundo dígito, do terceiro dígito, do quarto dígito e do mínimo, tá? E daí aqui a gente já vai ter o calcâneo, que é o osso do nosso calcanhar, tá? Onde vocês pisam. Vamos ter, aqui vocês estão vendo a tíbia se articulando com o osso talos, tá? O assoalho, né, a base da tíbia é o talos. Então, voltemos para o slide, tá? Então, calcâneo, que seria o vulgo calcanhar, talos, o apoio da tíbia, tá? Daí nós temos um osso que dizem que ele está em formato de navio, que é o navicular,
né? O osso navicular, então, vamos tentar mostrá-lo aqui. Vamos ver onde que dá a imagem que eu quero. Certo. O navicular está aqui, tá? E daí nós vamos ter cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e fechando a lateral do pé nós temos o cuboide, que está bem aqui do ladinho, né? Ele é um osso quadradão que parece um cubo. Vamos ver na imagem lá. Tá? Então são 7 ossos no tarso, né? No carpo eram 8. Vejam lá, calcâneo, que é o que fica mais embaixo, que pisa no chão, talos, que é o assoalho da tíbia, o apoio da tíbia. Na frente do talos, o navicular. E na frente do navicular, os cuneiformes, que é medial, intermédio, lateral. E o cuboide, tá? Algumas literaturas vão mencionar que nós temos o retropé, que é formado por talos e calcâneo, e o médio pé, que é formado ali pelos ossos cuneiformes, navicular, cuboide, e algumas literaturas mencionam até os metatarsos. As falanges, né, do primeiro ao quinto dígito, mostrando que no hálux a gente só tem falange média, proximal e distal, não tem a média, e os metatarsos, tá? E ali mostrando o primeiro dedo, que é o hálux, até o quinto, todas as falanges, todos os metatarsos, ossos sesamoides que nem todos têm, né? São ossos, digamos, sem função. Daí uma vista, né, olhando o pé de baixo do calcâneo em amarelo, em verde o talos. Ele também é chamado de astragalo em livros mais antigos. Osso navicular em azul claro, em azul escuro o cuboide, né? E os ossos cuneiformes ali em cor de rosa. Aqui aquilo que eu prometi para vocês, que é mostrar uma imagem de livro, né? Então vejam como um atlas de anatomia pode ser cheio de acidentes ósseos, né? Só o metatarso ele refere ali que tem uma base, um corpo e uma cabeça, tá? O talos vai ter tubérculos. Então, nesse momento, eu não quero que vocês se preocupem com essa excessiva quantidade de acidentes ósseos. Eu quero que vocês saibam onde está cada osso do corpo humano e os principais acidentes ósseos que são ligados à origem e inserção muscular. Tá? Antes de falar de materiais de estudo sobre essa aula, então fazendo uma revisão. Em linhas gerais, estudamos hoje, deixa eu dispensar aqui o meu esqueletinho, antes que dê problema. Em linhas gerais, estudamos hoje membros inferiores, que é composto por quadril, coxa, perna e pé. No quadril, nós temos o osso ilíaco, que é formado pelo osso ilho, pelo pubis e pelo isquio, né? Na coxa, nós temos o osso fêmur. Na perna, nós temos a tíbia fíbula. No pé, nós temos ossos do tarso, os metatarsos e as falanges, tá? Falando sobre o osso ilíaco ou o quadril, então ilho, isquio e pubis, a gente combinou de no ilho estudar as espinhas ilíacas antero-superior, antero-inferior, póstero-superior, póstero-inferior, a crista ilíaca ligando as duas espinhas superiores e a asa do ilíaco passando entre todas as espinhas. No pubis, estudamos ali o tubérculo púbico. No isquio, a espinha isquiática e a tuberosidade isquiática, sobre a qual sentamos. Vimos que o acetábulo é comum aos 3 ossos, né, e a articulação é formado por uma parte de cada um dos 3 ossos, e a articulação com o osso fêmur, né, articulação coxo-femoral. Vimos que o forame obturado, aquele buraco, vulgo buraco, é passagem de ossos e nervos.
Daí nós fomos para o fêmur. No fêmur nós temos a cabeça, que se articula com o acetábulo, temos trocânter maior e menor, temos a diáfise, o corpo do fêmur, temos lá na extremidade distal os côndilos medial e lateral e a extremidade articular para a patela, que repousa sobre o fêmur. Daí nós temos na tíbia, temos os côndilos, a tuberosidade, a diáfise, o corpo, né? E o maléolo medial da tíbia. Na fíbula nós temos a cabeça e o maléolo lateral, também temos uma diáfise e um corpo. Lembrando que os côndilos do fêmur são distais, ou seja, são mais para baixo. Os côndilos da tíbia são proximais, ou seja, são mais para cima. Nos ossos do tarso, a gente tem calcâneo, que é onde a gente apoia o nosso peso, né, quando está em pé. Talos, que é o apoio da tíbia. Anteriormente ao talos, temos o osso navicular. Anteriormente ao navicular, temos cuneiforme medial, intermédio, lateral. E fechamos a lateral do pé com o osso cuboide. Então, são 7 ossos do tarso. Daí temos do primeiro ao quinto metatarso. Contamos sempre do sentido do hálux, que é o dedão para o dedo mínimo, que é o mindinho, né? E temos falange proximal e distal para o hálux, falanges proximais, intermédios e distais para o segundo, terceiro, quarto e quinto artelho do pé. Ok, pessoal, eu sei que é bastante nome, mas né, estamos aqui para tentar trabalhar tudo isso para que vocês fiquem craques em corpo humano. Como material de estudo, vou permanecer o vídeo Anatomia Regional de Membros Superiores e Membros Inferiores, vou acrescentar o hiperlink para o vídeo Anatomia do Pé, vou permanecer a segunda parte do portfólio do Frederico, que tenha completo lá a osteologia, né? Dúvidas, escreva para mim no lucianaweinert@gmail.com. É isso aí, espero que vocês estejam gostando de estudar osteologia do corpo humano, mas se tiverem dúvidas, tirem um tempinho, sentem na frente do e-mail e escrevam mesmo, tá bom, pessoal? É isso aí, espero vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.